E aí, pessoal, beleza? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Pessoal, dando prosseguimento aos assuntos que a gente vinha conversando, tá? Se vocês lembrarem até agora, a gente só mexeu basicamente com função polinomial, tá certo? Então, função do primeiro grau, função do segundo, deu uma explanada em função do terceiro, de quarto, só uma explicação rápida, tá? Então, tecnicamente, o que a gente viu até agora foi de funções polinomiais, tá certo? A gente caracteriza ela toda vez que a gente descreve ela dessa forma, ou seja, você tem uma função f de x, é dita polinomial, se você tem f de x igual ao número real vezes x elevado a uma potência n, tá? Somado a um outro, se é somado ou subtraído, isso aqui, pessoal, não vou se preocupar não. Somado a um outro número real vezes x elevado a agora n menos 1. E aí você vai somando até chegar um número real vezes x mais um número real. Tá? Essa é a forma de escrever polinômio. Então, se fosse uma função de segundo grau, isso aqui era x ao quadrado, depois de x1 e esse número real aqui. Tá certo? Se fosse função do primeiro grau, era só esses dois termos. Então, isso aqui caracteriza qualquer função polinomial. E aí, de novo, como eu disse, ó, você pega, ó, isso vale, tá? Para tudo AI e XI, tá? Se as potências pertencente aos reais e o I, tá bom? É número natural, ou seja, 1, 2, 3, até chegar no número N. Que número é esse? Não sei, depende do grau da função do polinômio. E aí qual é a questão que envolve funções polinomiais, tá bom? Função do primeiro grau a gente sabe determinar a imagem ou contradomínio, dependendo de onde as respostas vão caindo, tá? Uma função de segundo grau também, porque está lá a parábola, a gente consegue ver, determinar quem é o menor valor, quem é o maior, tá bom? Se existe o maior, se existe o menor, tá bom? Depende da parábola. Parábola com cavidade para cima, então de certeza eu tenho o menor valor. Com cavidade voltada para baixo, tá? De certeza eu tenho um maior valor. Tá ok? E aí depende. Função do terceiro grau, de quarto, de quinta, a gente vai estudar melhor mais à frente, tá bom? Mas por enquanto a gente tem isso aí. E qual é o detalhe das funções polinomiais? Como eu já disse, toda função a gente tem que ter cuidado com o domínio, tá certo? Porque é a partir dele que a gente vai pegar os valores a serem aplicados na função. E aí, se você lembrar, como está também descrito aqui, ó, tá certo? O x ele vale quando o valor dele pertence aos reais, ou seja, o domínio, tá bom? Seria o domínio dos números reais. Porque, independente do valor que eu coloque nessa conta aqui, ó, vocês vão ver que a gente sempre tem um resultado. Tá? Independente de qual seja a conta, sempre vai se ter um resultado. Tá certo? Qual é o detalhe de a gente trabalhar com função polinomial? Tá bom? A gente trabalha com ideia, tá? Que é bem legal, que é a ideia de potências. E aí, toda vez numa função polinomial, a gente tem x elevado a uma determinada potência. Ou seja, se na hora de escrever, vocês vão perceber que a gente tem, ó, tá? X elevado a A. Esse A é um número natural, tá bom? Depois eu vou explicar porque é que tem isso aqui. E x é um número real, tá bom? Uma função descrita na forma de potência é isso aqui. Se quiser só botar a potência, esquece o f de x aqui, ó, e deixa só x elevado a A. Tá bom? Baseado em potência, a gente tem uma função que a gente pode dizer que é a inversa dele, ou seja, que a gente consegue obter, tá bom? Consegue reverter o resultado. E aí a ideia de raízes. Por quê? Aqui, x elevado a A, eu estou dizendo, ó, qual é o resultado dessa conta se eu pegar esse valor e multiplicar por ele mesmo essa quantidade de vezes? Tá bom? Por isso, n pertence aos naturais. Tá ok? Beleza. As raízes, tá? A pergunta já é um pouco diferente. Eu vou pegar, por exemplo, uma função determinada a partir de uma raiz.
Você tem, ó, essa simbologia aqui. Então, ó, raiz de ordem A com relação a x. Ou seja, a pergunta aqui é: quem é o número que multiplicado por ele mesmo essa quantidade de vezes me dá essa resposta aqui? Essas perguntas aqui, ó, vejam que são parecidas. Nessa pergunta não, nas afirmações. Nessa eu estou dizendo, ó, se você pegar um número e multiplicar ele por ele mesmo essa quantidade de vezes, qual é o resultado? Tá? Isso é questão de potência. Nas raízes, a gente já tem, ó, quem seria o número que multiplicado ele por ele mesmo essa quantidade de vezes dá x? Esse número que está aqui dentro. Aí está de raiz quadrada, raiz cúbica, e aí vai. Tá certo? Qual é o detalhe aqui? Tá? Se você pegar uma expressão desse tipo, qual é o cuidado que você tem que ter na expressão de raiz? Tá? De novo, eu já falei anteriormente em vídeo e vou refazer aqui, ó, que é o seguinte, ó. Você tem que ter cuidado. Se o grau disso aqui, ó, da raiz é par, então ele me diz que, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual do que zero, ou seja, uma raiz de ordem par só permite valores positivos e no mínimo o zero. Tá certo? Aqui dentro. Porque a pergunta é: quem é o número multiplicado por ele mesmo? Uma quantidade par de vezes dessa que está aqui. Então, se é uma quantidade de par, você veja, ó, naquela ideia de multiplicação, mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Então, aqui dentro só pode ter o quê? Valor positivo. Já se essa ordem for ímpar, tá certo? Isso aí já muda um pouco. Por quê? Porque eu posso ter, ó, se o A é ímpar, o valor que eu posso aplicar aqui dentro é qualquer número real. Por quê, professor? Porque lembrando também da regra. Tá, vamos lá. Aqui é o par. A cada par de multiplicação sempre vou ter resultado o quê? Positivo. Aqui, ó. Mais com mais, dá mais. E multiplicado por mais, dá mais. Mais com mais. Aí, ó. Tem que ser o mesmo número, tá bom? Aí, menos com menos, dá menos. Vezes menos, dá menos. Mais com mais, dá mais. Vezes mais, dá mais. Então, você aqui dentro pode ter valor positivo ou negativo. Então, vejam que essas ideias aqui, elas se completam. Tá bom? Uma é a ideia inversa da outra. Essa daqui eu multiplico para chegar no resultado. E essa daqui eu quero saber quem foi que multiplicou, tá? Para chegar nesse resultado aqui. Voltando para cá só um instante. Por que eu botei esse A pertencente a esse Q? Que, se vocês forem olhar em qualquer livro de cálculo, significa o conjunto dos números racionais. Racional é se você pegar um número inteiro e dividir por outro. 1 dividido por 2, 7 dividido por 100, 2 dividido por 22. Tá bom? Se vocês tiverem isso, vocês estão aqui dentro. E aí, quando você tem uma fração aqui, tá bom? Vocês vão ter uma raiz. O grau do denominador é o grau da raiz. O grau do numerador é o fator de x. Tá bom? Beleza. Então, ó, essas expressões aqui, elas têm uma ideia de inversão. Beleza. Então, ó, vamos lá falar rapidamente de funções inversas. Função inversa é aquela ideia que você pode retornar, tá, todo o teu processo. Ou seja, você consegue reverter aquilo ali. E a ideia de função inversa não é difícil. Eu vou pegar dois exemplos bem básicos aqui para vocês entenderem que essa ideia de função inversa ela não é difícil. Então imagine o seguinte, ó. Você tem, ó, aqui. Eu digo para vocês, ó, qualquer valor que vocês ganharem, eu vou dar R$1 a mais. Independente do valor que vocês ganharem, durante um dia de trabalho, eu vou dar R$1 a mais. Ou seja, para eu ter o resultado da minha conta, eu pegar o que você tem mais 1.
Mas aí se eu perguntasse a vocês, ó, sabendo quanto você já tem no bolso, tá? Completo, o que ganhou e tudo. Quanto realmente vocês ganharam durante o dia? Ah, é fácil. É só pegar o valor que eu tenho no bolso e subtrair de R$1. E eu sei o quanto eu ganhei. Então tá aqui, ó. Você aplicou a ideia de inversão. Você consegue saber o quanto você ganhou durante o dia, sabendo o quanto você tem no bolso, menos R$1 que eu lhe dei. Pronto. Simples, fácil. E aí um outro exemplo, que é a ideia de potência e de raiz. Esse valor aqui me diz, ó, se eu pegar o valor de x, multiplicar ele por ele mesmo essa quantidade de vezes, eu tenho o resultado o quê? Y. E aí, se eu quiser saber o contrário, quem foi o número? Aí eu faço a ideia de raiz quadrada. Então, ó, se eu pegar, tá bom? Quem é o número que multiplicado por ele mesmo a vezes deu y? O número é x, tá vendo? Ideias de inversão. Eu consigo reverter o meu processo. Aqui eu multiplico e encontro a resposta. Aqui, a partir da resposta, eu sei o valor que eu coloquei. Entendeu? Então, a ideia de inversão, ela não é difícil. Só é chata de organizar. Tá? Tem algumas contas que realmente isso é muito chato de organizar. Tá? Mas por ser chato, não quer dizer que não seja possível. Tá bom? Tem algumas questões que realmente se tornam impossíveis. Mas isso não adentra, não. Tá ok? Então vocês compreenderam essa história de função e a inversa dela. Por que é fundamental saber disso? Porque ó, existem duas funções especiais para o cálculo, tá bom? Que a gente precisa compreender. Elas são chamadas ó, função exponencial e função logarítmica. Essas duas expressões aqui que eu vou mostrar para vocês, elas se parecem demais com a ideia de potência e com a ideia de raiz. Então, ó, de novo, função exponencial e função logarítmica parecem, tá bom? Bastante com a ideia de função ó, de potência e raiz. Exatamente na ordem que eu estou falando, ó, exponencial para potência, logaritmo para raiz. Tá? Qual é a ideia de função exponencial, se a gente for pegar na construção? Ele diz o seguinte, ó, é parecido com a ideia de potência, só que para a função exponencial, a gente precisa do seguinte. Você imagina que você tem um valor positivo. Tá? E você pega um valor de x qualquer, que seja um número real. Então, tá? Independente do que você fizer, deixa eu tentar aqui cobrir com o dedo para não botar a surpresa para fora. Então, ó, independente do que você faça, teu valor de y, que é igual à tua função, tá bom? Função exponencial, vai ser ó, esse valor positivo elevado ao número real. E aí o que é legal de saber aqui? Ó? Se você tem um número, seja lá ele quem for, e você joga ele uma potência, ou seja, valores que ele vai ser multiplicado por ele mesmo, aqui, quando eu pego um número real, eu posso encontrar vários valores. Tá bom? E aí, se eu tenho essa regra aqui, o que é que acontece? Se eu quiser saber quem é o domínio, certo? Ou seja, os valores que eu posso colocar na conta e que eu consigo ter um resultado. Você veja, ó, sempre que eu tiver um número, tá, elevado a qualquer potência, tá? Se eu tiver um número diferente de zero, eu sempre vou ter uma resposta. Qualquer número que seja. Ou seja, é fácil determinar aqui, tá? Deixa eu tentar cobrir aqui, que o domínio, ó, disso aqui é o conjunto dos reais. Ou seja, eu não tenho problema em colocar valores aqui. Eu sempre vou ter uma resposta. Tá? E quem seria a imagem? Sem precisar fazer conta nenhuma. Sem precisar fazer nenhuma conta. Você tem um número que é positivo. Se o número é positivo, maior do que zero, vezes ele, qualquer quantidade de vezes que for,
Um número maior do que zero vezes um maior do que zero é o quê? Maior do que zero. Só tem um jeito de você pegar a multiplicação e o resultado dá zero. É você pegar um número vezes zero. E todo mundo aqui é sempre o quê? Positivo. Se todo mundo é positivo, então eu já sei, ó, que meu domínio ou contradomínio, para ficar melhor, tá? Vai ter que ter o quê? Valores positivos. Tá? Vai ter que ter um... Deixa eu botar aqui mais... Vai ter que ter valor positivo. E aí, como pode ser qualquer número maior do que zero, eu não necessariamente eu tenho um freio. Então eu só pego valores que são o quê? Positivos. E aí eu tenho que o contradomínio são o quê? O contradomínio é o conjunto das minhas respostas. Tá bom? Então na minha resposta, ó, só vai ter número real, mas ele só vale se o quê? Se ele é maior do que zero. Não tem como eu ter zero se o quê? Como é que eu vou pegar um número maior do que zero e multiplicar por ele mesmo e dar zero? Tem como? Não tem. Se eu pego um número positivo e multiplico ele por ele mesmo essa quantidade de vezes, tá? Não tem como dar negativo. Positivo vezes positivo, vezes positivo, vezes positivo, dá sempre o quê? Positivo. Então, o conjunto da minha resposta sempre dá um número o quê? Positivo. Tá ok? Beleza. E aí, do mesmo jeito que eu tenho uma função exponencial, vamos pegar a função que é inversa dela. Como é que eu volto a esse processo? Tá bom? A inversão desse processo é a ideia de função logarítmica. E a ideia, de novo, a associação com função de potência, tá bom? Com função de raiz. Então, ó, função logarítmica. Então, vamos lá. Na função logarítmica, o que é que você vai ter? Aqui você tem, ó, seja um número maior do que zero e x pertencente aos reais. Se eu estou pegando os inversos, ou seja, sempre os contrários. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu cobrir aqui também. Tá? Para o valor de x, que é o que eu posso colocar na conta, eu vou pegar sempre a ideia de quê? De inversão. E aí na ideia de inversão, como é que você faz? Ó? Tá bom? Aqui o b continua sendo positivo e aqui o x, ó, pertence a esse valor, que é maior do que zero e que vai para mais infinito. Deixa eu tentar aqui, botar aqui, ó, mais infinito, para ver se fica melhor. Não dá para ver direito não, mas isso aqui é o mais, tá bom? Mais infinito. Então você vai ter o seguinte, ó. A ideia de se escrever a função logarítmica, ela é descrita dessa maneira aqui, ó. Ixi, Maria. Estou quase mostrando tudo. Que é, ó, f de x é igual, se escreve dessa maneira, ó, logaritmo de x na base b. Eu acho que vocês devem estar lembrados desse lado do ensino médio. E aí, de novo, ó, a ideia do contrário. Eu vou fazer o sistema inverso. Então, o inverso de 1, tá? De uma expressão. Então, vamos lá. Se é o inverso, então o que é domínio aqui, nesse aqui, se torna o quê? Imagem. Se é o inverso, se isso aqui, ó, é contradomínio, para cá, ela vai se tornar o quê? Domínio. Então, eu consigo ter aqui, ó, para aqui, o meu domínio só podem ser valores que são o quê? Maiores do que zero. Nunca eu vou poder botar um valor de x aqui que não seja positivo. Tá bom? E do mesmo jeito, o contradomínio aqui, ó, tá escondidinho aqui no canto, é y que pertence aos reais, tá ok? Y é real, ou seja, qualquer número que você quiser. A ideia, se você for analisar, ela é parecida com, de novo, potência e raiz, porque você faz isso aqui, ó. Ó. Deixa eu tentar deixar pronto, ó, tá. Vamos lá, ó. Função de potência com raiz. Aqui eu tenho a solução de uma multiplicação.
Então, se eu quiser saber quem é esse número da multiplicação, faço a raiz. Aqui é do mesmo jeito, ó. Eu peguei um número B e multipliquei ele por ele mesmo nessa quantidade de vezes, x. Então, eu tenho a resposta y. Tá certo? Se eu quisesse saber quem foi essa quantidade de vezes, porque eu tenho que saber quem é esse B. Esse B tem que ser dado. Tá? Eu tenho que saber, foi 2 vezes, foi 3, foi 10, foi 100. Então isso aqui já está fixado. Então como é que eu vou saber? Aí eu coloco então o logaritmo de y na base B. Me diz quantas vezes eu multipliquei esse número B. E eu multipliquei por esse x aqui. Essa x quantidade de vezes. Então, função logaritmo exponencial é uma ideia similar à função de potência e raiz. Tá? Se vocês lembrarem, pessoal, o que é chato aí, o que realmente é chato, se vocês lembrarem do ensino médio, são as regras. Tá bom? A regra de exponencial, que é a regra da soma, que é a ideia de, se você pegar vamos pegar aqui, um número, tá? Vamos pegar o B. Você faz B elevado a x vezes B elevado a y. Tá? Isso aqui, a resposta vai dar B elevado a x mais y. Uma continha fácil, só para vocês terem ideia. Se vocês pegarem 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. 4 vezes 8, 32. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta é 32. Mais 2 elevado à quinta, você pode ver, é a mesma coisa que 2 ao quadrado mais 3. Ou seja, isso aqui seria exatamente igual a 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Pronto. A ideia de logaritmo ainda segue a mesma coisa. Só que aqui, no logaritmo, aí eu não preciso mostrar, né? Porque a ideia se repete, que é só assim. Quem é o logaritmo, então, na base B de x mais y? Aqui é o inverso. Aqui eu saio da multiplicação, chego na soma. Aqui eu saio da soma. Isso é a mesma coisa de logaritmo de x na base B vezes logaritmo de y na base B. Tá ok? É só isso aí. Então essas propriedades eu concordo. Isso aí é chato, cabe memorizar e tal. Mas o que é que você precisa saber? Como a ideia é inversa, se você decorou uma, você sabe tudo da outra. Decorou qualquer uma dessas duas aqui. Decorou logaritmo, exponencial ao contrário. Decorei exponencial. Então logaritmo ao contrário. E resolver conta, pessoal, isso aí é a parte mais tranquila. O negócio é você entender o que é isso aqui. Tá certo? A ideia de inversão. Tá bom? Então, vão dar uma olhada. Olhem os livros de cálculo. Olhem o livro de pré-cálculo, por favor. Revejam o conteúdo. Tá certo? Para deixar tudo bem organizado na cabeça de vocês. E aí tentem lembrar, não precisa decorar todas, só relembrar algumas propriedades de exponencial e logaritmo. Tá certo? Porque elas são esses dois tipos de expressão, pessoal, principalmente uma, que aí eu vou comentar bem direitinho depois, já vou dar uma adiantada, que é a chamada função exponencial natural e função logaritmo natural. Tá? Elas são extremamente importantes para quem está fazendo engenharia. Elas são usadas demais. Bom, demais. E aí, no próximo vídeo, eu vou organizar isso bem direitinho para mostrar a vocês porque é que elas são tão importantes para a engenharia. Tá certo? Pois, pessoal, obrigado.
Qualquer coisa, se a imagem ficar muito ruim, vocês me avisem, por favor. Tá certo? Eu tô tendo uma imagem... Eu consigo entender, visível. Mas se vocês não entenderem, por favor, me diga que eu estou fazendo naquela construção. Estou pegando materiais e vendo aqui como é que eu faço da melhor maneira. Tá certo? Eu já disse, eu estou aprendendo a pilotar com o avião voando. E não tem para onde correr. Já fiz suporte aqui, peguei o celular velho. Isso aqui é um celular antigo que estava desativado. E eu transformei no webcam extra do computador. Tá bom? Estou por enquanto sem uma mesa digitalizadora, porque ela é muito cara. Tá certo? E vai demorar 3 meses para chegar. Se for 3 meses, é capaz de a gente estar voltando. Tá ok? Então, pessoal, obrigado. Valeu e qualquer coisa pode me perguntar. Tá bom? Fui!